I don't What like just happened? Well, yeah, look up the freaking steel Muito bem, meus amigos, esse é o programa Análise Técnica, quarta temporada, episódio de número 2. Mais uma mão de cash game pra galera assistir em casa, Vini Marques, uma mão que todo mundo acertou o flop, né? Como se comportar nessa mão. Exatamente, Vitão, realmente é uma ação típica de cash game, ainda que a gente vai ver muitas vezes nesse sentido no torneio na fase Deep Stack, né? Então a gente vai ver como grandes jogadores reagem com algum tipo... Cara, esse programa podia ser a temporada inteira dessa mão, porque você tem todas as mãos, é uma situação que você já teve de todos os lados. Fatalmente uma mão escolhida a dedo aqui, realmente espetacular a seleção, né? A estrutura de jogo é 5 mil mínimo de buy-in, 20 mil máximo buy-in, 25 small blind, 50 big blind e sendo o Straddle. Então explica pra galera o que é esse Straddle. O Straddle é uma aposta que você pode fazer no escuro e aí você compra, né? É a prioridade, o último a falar ali na mão, né? Você fica sendo o último a falar na mão quando você coloca o Straddle. Geralmente esse Straddle só pode ser feito no UTG, tá? No Under the Gun. Exatamente. É o Straddle que a gente faz, seriam 3 blinds, 25, 50 e o Straddle de 100, seria a aposta no escuro, só podendo ser feita do Under the Gun. Com o tempo passou, alguns lugares admitem o Straddle de todos os lugares da mesa, o que particularmente eu não concordo. Perfeitamente, vamos lá, o cash game de 25, 50... Os blinds, $25, $50, mínimo de buy-in 5 mil, máximo 20 mil. Olha só a mão com Russell, Wyman, o Belandi, que é uma figura clássica aí dos cash games, né? Parece que é um cash game só para gordos, mas não é, né? É um cash game para pessoas grandes aí, né? Mas ali do outro lado, a curva de rio ali é pesada. Ali, olha só, já apareceu um par de rei aí. Você tá vendo que o Belandi tá no small blind e já largou, né? O raise do Shaun Dib, o Shaun Dib deu raise para 300 com seu 4 e 5 de ouros. E o Hastings só pagou, Vini Marques. Só pagou, a gente vai terminar. Como é que termina? Ia pedir para parar agora pra gente falar um pouquinho dessa ação. Para tudo! Vamos lá. Vou começar aqui, Vitão. O raise do Shaun Dib é um dos melhores jogadores da história, tá? Um dos jogadores mais vencedores dos últimos tempos. Totalmente normal com mão como 4 e 5 de ouros, tá? É um jogador agressivo, normal ele dar esse raise com 4, 5 de ouros. E muita gente vai se perguntar por que diabos o Hastings só dá call com 300 com rei num jogo que deve estimular a ação pesada. Realmente é uma questão bastante interessante. Porém, sabendo que a mesa é muito agressiva, ele sabe que nesse tipo de mesa a chance dele pagar 300... O Wyman, por exemplo, dá call de 300 e alguém querer squeezar o que é? Você fazer uma aposta para explorar esses calls fracos no meio. Por quê? Geralmente esse call do Hastings é fraco e o call do Wyman também é fraco, tá? Então isso aí é um move avançado que a gente fala de indução ao squeeze, tá? Isso aí é uma jogada world class. O que acontece? Ele passa a desprezar o valor da mão dele por um re-raise. Ele acha que muitas vezes que ele fizer, quando o adversário faz 300, ele faz 900 ou 1000, né? Ou 800, 900 ou 1000, ele vai tirar todas as outras mãos do jogo, ou seja, ele vai ganhar muitos pots, mas não é uma jogada tricky, não é uma jogada que pode criar uma armadilha. Com esse call, ele quer criar uma armadilha para alguém entender que esse call é fraco e tentar fazer um squeeze, que é você fazer um raise para coletar esse dead money. Nesse caso, ele não foi bem sucedido, porque os jogadores deram call, e aí o que acontece? Aí basta ter aquele recurso de você jogar a mão, não se apaixonar no overpair, e a gente vai ver uma das mãos mais interessantes dos últimos tempos, certo, Vitão? É isso aí, vamos soltar o pagode, então? Olha só, vamos ao flop time aí, 4 jogadores, e olha só, o Russell acerta 2 e 9, o Wyman fica nas duas pontas, ele é o primeiro a falar da check, o Russell dá check, o Shaun Dib também dá check. E aí sobra pro Hastings, né, pro Brian Hastings colocar $500. E mal sabe ele o que tá acontecendo na mão, né? Acertou um pouco para todo mundo e pro Russell acertou bastante, né? Exatamente. O Russell já tem 2 pares aí, o Wyman já pagou os $500 e a ação tá no Russell. Aí Russell dá raise para 1.625. Acho que tá certo ele, né?
Perfeito. Acho que ele vai bem aí nesse raise, porque ele precisa reduzir o field, o board muito conectado, com muitos draws possíveis. O Shaun Jib folda, e a gente vai até pedir para parar aqui no momento. Só, Vitão, eu pedi só te cortei aqui no momento, porque o 4 e 5 do Shaun Jib, muitas vezes as pessoas vão se perguntar por que diabos ele foldou. Vamos lá, dê sua opinião, Vitão. Olha, na minha opinião, ele folda porque o flush draw dele é muito pequeno. Né? Perfeito, Vitão. E ele vai ter que pagar um valor muito grande aí pra só acertar ouros, né? Só se acertar ouros vai ser boa a mão dele, né? Ele não tem overcard, não tem draw de sequência, não tem nenhum par ali pra defender, pra fazer um combo. E das vezes que ele acertar o flush pode ser muito ruim ainda, né? Então o Shaun Jib, que é um jogador experiente, um jogador avançado, um jogador de classe mundial, ele larga a mão dele, obviamente, para não se expor tanto aí com 4 e 5 de ouros, que das vezes que ele acertar ainda pode lhe trazer muitos prejuízos, Vini Marques. Perfeito. Em resumo, galera, a análise do Vitão tá corretíssima. A pessoa chega e fala, poxa, mas foi com 4 e 5 de ouros para ver o quê? Né? Mas ele deu raise com 4 e 5 de ouros. Ele deu raise com 4 e 5. Ninguém deu re-raise nele, né? Exato. Ele deu raise com 4 e 5, aí chega e fala, tudo bem, é o flop que você quer ver? Porém, quando existe uma ação de bet, call e raise, primeiro problema, quando você paga do 4 e 5, se você assistiu o análise técnica da quarta temporada do episódio 1, você vai saber que ele tem um pequeno problema de estar naquele sanduíche effect. O que é? Ele paga lá os 1.600 e alguém vem por cima lá, all-in. O que acontece? Ele perdeu as suas fichas sem poder ver o que vai acontecer. Outra coisa, esse flush lá depois de uma ação agressiva, você tem que pagar e ter alguns recursos para se acertar e se não acertar. Como o pote vem em 4 jogadores, esses recursos praticamente não existem, porque alguém tem realmente um jogo pronto, tá? Então o 4 e 5 ele joga para acertar o flush no turn. Por isso que é muito bem colocado o que o Vitão falou. O 4 e 5 ele não tem duas para ver. A única chance que ele tem de ver as duas é ele dar outro raise, que pelo tamanho dos stacks originais, ele comprometeria praticamente todo o seu stack. Então a única chance que ele tem de ver duas cartas é colocar os adversários em all-in. Eventualmente foldaria o rei vala 10 e o 9-2 vai abraçar fatalmente, tá? Então o que acontece? É uma mão que você joga para acertar no turn, a chance de acertar o flush no turn é de 9 outs vezes 2, 18%, ou seja, 82% das vezes você vai perder a mão e 12% e 18% você vai acertar. Desses 18% que você vai acertar, existe o problema de ter alguém com flush draw maior. Tá? E outra coisa, se tem alguém com flush draw maior, a sua chance de acertar já é menor. Né? Ou seja, você tem duas questões, que ou alguém está te bloqueando o flush draw e fatalmente você está no flush draw menor, porque você tem um flush draw de 5. Ah, você está vendo muito fantasma em 4 jogadores? Não, isso é gestão do stack que você tem pelo que está na mesa. Então o fold do Shaun Jib, na minha opinião, correto. Perfeitamente. Vamos avançar aí nessa mão tão interessante que a gente está vendo. O Hastings tem 1.125 para pagar. Depois do Russell ter dado o raise aí. E o Wyman pagou também, né? Na verdade o Hastings pagou e o Wyman também pagou aí para ver as suas duas pontas. Ou seja, a gente vai ter um turn aí com 3 jogadores na mão e um pote de $5.000, né? Um pote já de 100 big blinds praticamente. Vini Marques, enquanto a galera troca uma ideia aí, né? Troca uma ideia, comentários para descontrair, Shaun Jib ali. Shaun Jib sério, né? Sério. Exatamente, Shaun Jib sério como nunca antes. Ele que jogou o evento de mulheres da World Series. Exatamente, uma curiosidade interessante que ele jogou vestido de mulher e ficou ridículo. Olha só, o Wyman acertou o seu 10. Na cabeça dele, ele tem certeza que esse 10 não é de grande valia para ele, né? Vamos pedir para parar novamente para a gente fazer uma análise antes de virar esse river. Tá ótimo, tudo bem, aqui não tem problema nenhum. Esse turn card, o que acontece? Quem é o agressor da mão é o Russell, que tem os 2 pares, tá? A mão já fica um pouco ruim pro Russell também, o que acontece? O 10, ele é uma carta que ela é scary para todo mundo. Isso é uma coisa muito comum, ou seja, ela dá medo a todos os jogadores. Por quê? Até pro jogador que tem o 10 ali. Até pro jogador que tem o 10. O Hastings, olha só, ele fala, cara, essa carta acerta um monte de combos. Que tipo de combos? Por exemplo, o cara tem aquele 6 e 7 de ouros, por exemplo. É possível. É possível. O cara tem aquele 6 e 7 seco. É menos possível, mas é possível. Alguém com 9 e 10. Ele tem aquele valete e dama de ouros, que tenha broca e flush draw. É possível. Sim. Né? É possível. Então, o que acontece?
devido a essa ação, vamos falar aqui, super esmiuçar a mão. O rei, ele coloca os seus 2 outros adversários. Um numa mão pronta, ou seja, no eventual 10-10, no eventual 9 alguma coisa, e o outro em algum draw. Esse 10 é uma carta que conecta muitos dos draws, ou seja, fatalmente Perfeito. ele acha que acertou algum dos outros jogadores. O Wyman, que tem o valete 10, ele vê que a mão dele melhora um pouco, mas que ele ganha out só. Provavelmente ele vai ganhar o out do 10, eventualmente do valete não mais, porque está muito conectado o board. E assim, só te cortando, das vezes que ele for acertar a dama ou 7, o board vai ser action killer total, né? O board, Perfeito, ele vai Vitão. matar a ação, porque vai ficar muito explícita ali a sequência e dificilmente ele vai conseguir extrair valor. Então 10 é uma carta que não é das melhores aí para o Wyman, porque ele vai perder muito em imprevisibilidade das vezes que ele acertar a sequência dele, que é o que ele estava buscando com certeza. Perfeito, o Vitão completou magistralmente, ou seja, chega e fala, pô, as 2 pontas ele tem 8 outs, né? Dos 8 outs que ele tem, já ele praticamente não tem mercado quando ele acertar, ou seja, a chance de acertar 8 outs pro River é da ordem de 16%. Ou seja, ele vai errar 84, acertar 16, e dos 16% que acertar, ele não vai ter ação. Então o 10 não é uma carta boa pro Wyman, não é uma carta boa pro Russell, porque vê também com o mesmo medo do Hastings que alguém tenha algum tipo de combo com flush draw e a carta acerte, e não é boa pro Hastings. E vamos ao River. River Card já tá ali, ó, prontinho. Um blank, hein? Um 5, o 5 que não ajuda nada, porque se o jogador tivesse 6 e 7 já estaria ganhando, né? Exatamente. Check do Wyman. E agora essa questão, essa aposta do Russell aí que pode ser um pouco polêmica aí, né? Exatamente. Ele aposta... 1.800, ele aposta aí um pouco mais do que 1/3 do pote, né? Exatamente, ele aposta aí uns 35% do board aproximadamente. É uma aposta Do pote, né? do pote. É uma aposta que à primeira vista é muito baixa, que ele tem que apostar um pouquinho mais. No entanto, não é fácil apostar mais, viu? Mas eu acho que 1.800 é super vulnerável, até para alguém, por exemplo, não o caso do Hastings, mas o caso do Wyman, tentar transformar a mão dele de 10 em blefe, alguma coisa do gênero, que pode passar, tá? Então ele beta os 1.800, ele toma call do Hastings, né? E o call do Hastings? O call do Hastings... Vou pedir para parar. Vou pedir para parar. Parou com o homem de boca aberta. O homem de inclusive. boca aberta. E também vamos fazer o relato de Montana Banana, Vitão. Exatamente. Uma curiosidade aqui na mão. Só falar do call do Hastings antes. Isso, vamos lá. Falar do call do Hastings, eu acho normal pela questão de pot odds, tá? O pot vai ter 8 mil. Se o jogador estiver blefando aí 10% das vezes, 12% das vezes. Exato, ele dá um call de 1.800 para um pot de 8 mil. Então ele precisa ganhar essa mão ele precisa ganhar essa mão uma vez em 5. 20%. Para essa mão ser positiva. Então, uma vez em 5, às vezes o cara vai estar no flush draw que boostou. Vai estar no Vala 10 ali ele que deu o raise. Eu acho que nesse caso, menos vezes, porque ele foi. A ação é muito complexa para ele dar um raise em cima de todo mundo com o draw e não ter acertado 10. Então, é discutível o call também, porque é muito ruim o board, tá? É muito ruim o 10, ou seja, você entende. A chave da questão tá o seguinte: uma vez em 5 vai ser lucrativo para ele dar call. Pô, eu batendo o olho, eu dou call. Tá? Se a gente voltar a esmiuçar a mão jogada a jogada, você vê que acho que tem menos de 20% de chance dele estar blefando contra 2 essa parada. Então acho que eventualmente dá para esquivar, mas também é uma ação normal, uma mão super interessante, Vitão. Então dê suas considerações finais da mão e fale do Montana Banana. Um momento de curiosidade, Montana Banana está aparecendo aí na tela, é a lenda dessa mão, né, do 9-2, que foi nomeada em referência à legalização do poker no estado de Montana pela proposição 92. Então virou Montana Banana, como você está vendo aí. E mais não tenho a dizer sobre essa mão. E por que diabos banana é uma boa questão. Porque lá eles gostam de rimar tudo, né? Ah. Clyde the Glide, Elvis the Pelvis e Montana Banana. E Hannah Montana. E Hannah Montana e congêneres e afins. Muito bem, meus amigos. Ficamos por aqui na análise técnica. Voltamos a qualquer momento.